existe uma força capaz de mudar a história e mudar o futuro de nações inteiras. Sem ela, a vida perde completamente o sentido. Recentemente eu descobri um poema que traz um olhar muito sensível sobre essa força e nos dá uma perspectiva bem diferente da que a gente está acostumado a ver por aí. Muitos acham que a Odisseia de Homero é sobre batalhas, deuses, mas quando a gente pega para olhar mais profundamente para esse poema, a gente descobre que, na verdade, ele também fala sobre batalhas e deuses, mas ele fala sobre uma coisa muito poderosa, que é sobre a força do amor. E ele nos mostra que essa força, ela é tão poderosa que ela é capaz de transformar uma alma que está completamente destruída. Imagine o seguinte cenário: 20 anos de separação. A guerra não deixou apenas mortos, ela deixou sobreviventes estilhaçados. O herói, Odisseu, volta para casa, mas a identidade dele está estilhaçada. Ele carrega o horror da guerra. Por outro lado, sua esposa, Penélope, viveu 2 décadas no limbo, sem saber se o marido estava vivo ou morto. E o seu filho, Telêmaco, cresceu à sombra de um pai que ele mal conheceu. Então, o reencontro deles não é uma festa, entende? É um verdadeiro campo minado emocional. A verdadeira cura aqui não acontece só no mundo físico. Ela precisa acontecer em 3 planos da nossa consciência que o trauma simplesmente desconectou: a mente, o espírito e a alma. Pensa assim: a alma deles, lá no fundo, sabe a verdade. Sabe que eles pertencem um ao outro. O espírito, que é o coração, fica naquela gangorra entre a dor da perda e uma chaminha de esperança. Mas a mente está presa, presa na dúvida, na desconfiança, na realidade dura. E essa guerra interna entre o que a gente sabe, o que a gente sente e o que a gente pensa, essa é a verdadeira ferida do trauma. E é exatamente aqui que o amor entra em cena. O amor nessa história não é um sentimento bonitinho. É a única coisa poderosa o suficiente para conseguir realinhar a mente, o espírito e a alma, e finalmente curar essas fraturas. Sem eles, viramos almas sem amor. E o exemplo perfeito dessa ausência de amor é Helena de Troia e Menelau. Eles estão fisicamente juntos, mas emocionalmente há anos-luz de distância. O abismo entre os dois fica claro quando eles contam a história sobre a mesma coisa. A Helena se descreve como uma heroína que ajudou os gregos. Já o Menelau acusa ela de quase ter entregado todo mundo. Eles não estão conversando, eles estão numa batalha de narrativas, cada um contando a sua própria verdade. Existem palavras, mas ninguém escuta. Existe proximidade física, mas zero intimidade. É uma briga de ego, entende? Mas como o amor seria capaz de curar essa ferida? Através da intimidade. Odisseu, disfarçado de mendigo, finalmente consegue falar com Penélope depois de 2 décadas. A comunicação deles aqui vai ter que começar por um outro caminho. Para se reaproximar de Penélope, Odisseu vai ter que usar de estratégia e paciência ao invés da força. Ele se disfarça de mendigo. Isso permite que ele se aproxime de Penélope e entre no próprio palácio e observe quem ainda lhe é fiel e como os pretendentes se comportam sem levantar qualquer suspeita. Ele conversa com Penélope e inventa uma história de que teria conhecido Odisseu no passado. Ele descreve um manto e um broche de ouro que ele diz ter visto o marido dela usando. A descrição é super específica, super vívida. Parece um detalhe aleatório, não é? Mas nessa conversa, meu amigo, os detalhes são tudo. Pensa bem, para qualquer outra pessoa ali na sala, aquilo era só uma descrição de uma joia. Os servos, os pretendentes, ninguém entendeu nada. Então por que essa imagem específica?
Por que a lembrança de um broche faria Penélope chorar daquele jeito? Porque aquele broche não era só um broche, era um código, um segredo só dos dois, um símbolo de uma promessa de retorno que ele fez há 20 anos atrás. Ao descrever o broche, Odisseu não está só provando que conheceu o marido dela, ele está provando que ele é o marido dela. É uma mensagem que vai direto para o coração de Penélope, que finalmente alinha o espírito esperançoso com a alma que sempre soube a verdade. A primeira fratura começa então a cicatrizar. Ok, o espírito e a alma da Penélope podem até estar alinhados agora, mas a cura ainda não está completa. Penélope está cética. Penélope propõe o desafio aos pretendentes de atirar com o arco de Odisseu, e quem acertasse, ela se casaria com ele. Ela sabia que ninguém conseguiria, a não ser o próprio Odisseu. E é aqui que a história fica emocionante. Ele participa do desafio disfarçado de mendigo, e ao completar a tarefa com perfeição, ele revela sua verdadeira identidade através de sua habilidade inigualável. Mas mesmo após a vitória de Odisseu, Penélope ainda hesita. Falta o teste final, a prova de fogo. Para convencer a mente dela que está endurecida e magoada por anos e anos de sofrimento, Penélope o testa de um jeito genial. Ela ordena a uma serva que mova a cama do casal para fora do quarto. Para quem está de fora, parece um pedido normal de uma mulher que está sendo cautelosa, mas é uma armadilha. E a reação do Odisseu é imediata. Ele explode de fúria e dor, perguntando quem ousaria mexer na cama deles. E aí ele revela o segredo mais profundo dos dois. Ele mesmo construiu aquela cama a partir de uma oliveira viva, com as raízes fincadas no chão. Era impossível movê-la. Essa conversa nunca foi sobre móveis. Era sobre a fundação do casamento deles. A cama, com raízes presas na terra, é uma metáfora para o amor dos dois, inabalável, vivo. Ao provar que a cama não pode ser movida, Odisseu finalmente prova para a mente da Penélope que o coração dele também não pode. Ele voltou para casa para sempre. Isso nos dá uma definição muito poderosa de amor, não acha? Não é sobre paixão, não é sobre posse, não é sobre ego, é sobre intimidade e conexão. Sem isso, não há espaço para o amor. Mas a história, ela não acaba por aqui. Para a gente conseguir entender a lição final de Odisseia, Homero, ele nos leva lá para o submundo, que é onde Aquiles está. E ali é onde Odisseu e Aquiles vão ter uma conversa. E não é qualquer conversa, é com o maior guerreiro de todos os tempos. Odisseu chega e cumprimenta Aquiles com o maior elogio possível, seguindo o código dos heróis. Ele lembra Aquiles da escolha que ele fez, uma vida curta, mas cheia de glória, ao invés de uma vida longa e anônima. Ele conseguiu a imortalidade pela fama, o prêmio máximo para um guerreiro. Só que a resposta de Aquiles vinda lá do submundo é um choque. Ele rejeita o elogio com toda a força. Da perspectiva dele, as escolhas que ele fez foi o maior erro da vida dele. Toda a glória, toda a fama não vale nada perto do simples presente de estar vivo. E aqui a ficha cai. Essa é a moral final da Odisseia. O próprio símbolo da glória nos revela que o que realmente importa não é o poder, não é a fama, são as conexões que a gente deixa para trás. A verdadeira jornada épica não é construir um império, é construir um lar com quem amamos, mas principalmente dentro de nós. É o amor e não a glória que dá sentido à vida. E assim, a pergunta final da Odisseia ecoa por 3.000 anos e chega até nós. No mundo que ainda valoriza tanto a glória e a conquista, o poema nos deixa com essa reflexão. O que é mais importante? A vida que a gente constrói para o mundo ver ou o amor que a gente cultiva no silêncio do nosso lar?
E se esse vídeo aqueceu seu coração ou te deu algum insight, não se esquece aqui de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo.